Fala pessoal, hoje a gente vai falar de uma notícia que provavelmente vai agradar bastante os acionistas da Petrobras e na verdade vai agradar o nosso mercado em geral e o Brasil, né, também, sobretudo, porque o Brasil acabou de receber um convite para entrar na OPEP+, e ministro indica que país deve aderir ao grupo. Nesse vídeo a gente vai explicar o que é a OPEP, falar a respeito, né, da declaração do ministro e do governo em geral, os impactos que o Brasil pode receber entrando nessa organização, em particular a Petrobras. Como a gente vai ver aqui, o Ibovespa hoje cresceu bastante, carregado, digamos assim, também com uma alta, né? Apenas de um dia que as ações da Petrobras tiveram e arrastaram o Ibovespa para cima. Antes da gente ler essa notícia, vamos de fato olhar aqui, tá? O Ibovespa hoje bateu a casa dos 127.258 pontos, coisa que não fazia bastante tempo. No momento, está ali nos meados dos 126 mil pontos, certo? Como você pode ver, a Petrobras hoje, vamos botar o gráfico de hoje, chegou nos R$ 35,88, desceu para os R$ 35,73. Isso equivale, né, a cair quase que 0,5%, mas é uma besteirinha, visto que vai encerrar o dia no positivo, né? Se terminar agora, ó, vai ter um aumento aí de quase 40%, ponto positivo para a Petrobras também. Mas por que que a Petrobras teve esse pico, né, subindo ali ao longo do dia? Porque as informações são muito benéficas para a Petrobras. Além disso, tem outra discussão que a gente também vai falar nesse vídeo aqui, que isso pode ser, de certa forma, danosa para a Petrobras. Muitos acionistas e a população em geral não encarou com bons olhos outras decisões, inclusive essa briga com o TCU, que pode se tornar uma briga política. Inclusive, eu fui atacado aqui em um dos comentários de um dos vídeos que eu fiz sobre a Petrobras, e um dos nossos telespectadores aqui falou o seguinte, ó: você falou e não disse a verdade que o conselho foi mudado e agora a petroleira está nas mãos dos ratos. Mas é porque, na verdade, nosso amigo José aqui, o foco desse vídeo em questão não era tratar a respeito desse assunto. Mas hoje a gente vai dar uma pincelada aqui, certo? E também fazer as críticas necessárias que devem ser feitas de maneiras coerentes, certo? Sensatas, e vendo sempre a melhor forma que a gente tem de obter lucro através das nossas empresas brasileiras. Bom, como já diz o título aqui dessa matéria, Petrobras tem vitória parcial no TCU sobre a Assembleia, que vai decidir a flexibilização das indicações políticas. Veja só, existe uma lei chamada a Lei das Estatais, que lá nessa lei tem vários tópicos, várias regras de como as empresas estatais devem caminhar, devem fazer, inclusive a respeito das indicações para cargos administrativos. Veja só, a gente sabe que no meio político, vez ou outra, né, o executivo vai estar sempre prometendo, vai estar sempre loteando, né, as estatais, seus cargos administrativos, geralmente com pessoas ligadas a políticos, ou vai tornar aquele cargo ali um cargo político. O que, no meu ponto de vista, isso pode, de certa forma, perder a eficiência daquela empresa, da produção, da administração no geral, porque em alguns casos não são pessoas, as melhores pessoas, digamos assim, qualificadas e gabaritadas para exercer aquele cargo. Mas existe, não estou dizendo que eu concordo, mas existe. No caso da Petrobras, queria-se mudar o estatuto social da empresa para que tivesse uma flexibilização maior quanto às indicações a cargos administrativos da empresa, o que eu continuo com o meu mesmo pensamento. Eu acho que isso acaba sendo muito danoso para as empresas estatais, e quando a gente fala da Petrobras, que é uma empresa numa escala muito maior, quando se leva em consideração todas as outras estatais do país, eu acho muito perigoso flexibilizar mais as regras para indicação de cargos administrativos, diga-se de passagem, indicações políticas, meramente por ser pessoas políticas, né? E às vezes estão ali em busca, né, recebendo, na verdade, um favor contrário,
estão ali recebendo um favor de volta, eu encaro isso com maus olhos e não acho que esse seja a melhor forma para fazer com que a empresa avance. O Partido Novo, se não estou enganado, protocolou uma ação e aí o TCU, com o juiz lá, que eu esqueci o nome, acho que Jorge alguma coisa, não lembro bem, foi quando eu li essa matéria, aparentemente foi contra essa proposta da Petrobras, tá? Mas a gente vai dar uma outra olhada aqui numa matéria bem parecida que Petrobras fará assembleia extraordinária hoje, contrariando indicação do TCU. Só que na verdade essa assembleia extraordinária parece que o problema foi esse. O juiz lá deu uma ordem, algo assim, para que não ocorresse essa assembleia extraordinária. Mesmo assim, a Petrobras fez. E os pontos nessa assembleia acho que são interessantes. Não são todos bons, mas eu acredito que sejam interessantes, principalmente a gente levar em consideração aqui. Ó, essa Assembleia Geral Extraordinária, tá? Ela foi convocada há cerca de um mês pelo Conselho da Estatal. Os principais temas a serem discutidos serão: primeiro, revisão, e esse primeiro aqui é onde está o problema com o Partido Novo que fez a reclamação lá, revisão de restrições para nomeações de dirigentes, inicialmente previstas na lei das estatais, consideradas inconstitucionais em decisão cautelar do então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O outro ponto dessa reunião, né, é a criação de um fundo de reserva de capital com a finalidade de garantir recursos para o pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, recompra de ações, absorção de prejuízos e, de modo complementar, a incorporação ao capital social da empresa. Esse primeiro ponto aqui, eu acredito que seja algo mais voltado para aquele olhar político, por ser um estatal, por estar nas mãos do governo federal, certo? E aí envolve muita politicagem. Esse é um dos pontos que muita gente não gosta de investir em empresas estatais, mas às vezes você percebe que isso fica muito direcionado em certos tipos de empresa, né? Porque, por exemplo, o Banco do Brasil não tem tanto problema quanto esse. Inclusive, eu não lembro a última vez que o Banco do Brasil foi alvo de estar preocupado com indicação política ou não, porque a empresa faz o seu papel muito bem. A Petrobras também vem fazendo muito bem o seu papel, mas eu acho que peca nesse quesito aqui da revisão de restrição para nomeação de dirigentes. Em contrapartida, essa criação do fundo de capital, que uma das finalidades é a distribuição dos dividendos e dos JCPs, eu encaro isso como um ponto muito positivo, um olhar que a empresa tem de preocupação com os seus acionistas também, né? Que inclusive o maior deles é o governo federal, tá? Mas o minoritário acaba se beneficiando. Isso eu encaro com muito bons olhos. Você deve estar se perguntando o que danado tem a ver essa OPEP+, e a Petrobras. Veja só, essa OPEP+, na verdade, é a sigla da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados. Veja só, é uma organização mundial. A gente tem a nossa empresa Petrobras aqui, que é sinônimo de trabalho na área petrolífera no mundo, certo? Aqui no Brasil, é claro, né, por ter o monopólio, mas talvez seja a empresa que mais nos representa fora do país. E a gente ter essa empresa fora dessa organização mundial muito importante, até então era algo que deixava a Petrobras numa segunda prateleira, no segundo escalão, e esse convite para o Brasil ser incluído nessa organização está, no fim das contas, trazendo uma mensagem muito importante para a Petrobras. É um reconhecimento do tanto que a Petrobras vem produzindo, vem realizando, inclusive batendo recordes na produção de barris de petróleo. Acho que bateu um recorde no trimestre passado. Então isso é algo muito positivo para a Petrobras, que pode inclusive agora, no plano estratégico que a empresa tem de 2024 a 2028, impulsionar esse plano, porque participando dessa organização, a Petrobras agora vai ter uma visão maior de quanto pode citar os barris de petróleo, o preço, tá? O quanto se deve produzir, o quanto não se deve produzir, porque aí vai melhorar toda a escala agora de produção da empresa e com certeza aumentar também os seus lucros.
É claro que vai vir muita gente agora falar que a OPEP está interessada em obter os lucros da Petrobras ou ter alguma informação ou fazer algum acordo para poder extrair ou refinar petróleo aqui. Eu até então não tenho nenhuma informação a respeito disso. Não gostaria de especular por esses motivos. É claro que eles têm os interesses deles com a Petrobras, mas eu encaro que no fim das contas o saldo vai sair muito positivo para a Petrobras e é isso que importa, né? Ou não, ou vai ter simplesmente birra e não aceitar um convite desse de participar de uma organização mundial que inclui países como os países do Oriente Médio, Rússia, né? Eu imagino que seja muito proveitoso e muito positivo o Petrobras, o Brasil fazer parte disso e sendo representado, é claro, né, pela Petrobras. As informações são essas. Se você gostou, por gentileza, deixe seu joinha aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Até mais, um abraço, tamo junto.